está hoje aqui com a Mônica Marter. Ela é da Suíça, mas ela já mora aqui em Fortaleza há 24 anos. E eu queria começar primeiro agradecendo por ela ter aceitado o nosso convite, né, para fazer essa entrevista. E a gente tem algumas perguntinhas para fazer, né? Vamos lá, vamos começar. Então, Mônica, de qual cidade da Suíça que você vem? Eu sou de Zürich, ou Zurique, que é a maior cidade da Suíça, o centro econômico da Suíça, mas não é a capital. Certo. E como é que aconteceu? Como é que você veio parar aqui em Fortaleza? Aí é uma história muito longa. Depois do ensino médio, como quase todos os estudantes suíços, eu ia fazer um gap year, aquele ano que você não estuda nada antes de entrar na faculdade, porque fica muito pesado, né? Então a gente viaja e tudo. Eu tinha e tenho ainda um tio que é daquela geração Flower Power, Globetrotter, que com nada no bolso descobriu o mundo inteiro e parou em São Luís do Maranhão e encontrou o amor da vida dele lá. Aí eu pensei, não, então eu vou ao Brasil, vou visitar meu tio e vou conhecer a Amazônia. Não conheci a Amazônia, conheci o meu grande amor. E aí, pouco tempo depois, a gente casou na Suíça para poder viver o amor, porque eu não podia ficar no Brasil, ele não podia ficar na Suíça, então a gente casou lá na Suíça para eu terminar meus estudos na Suíça. Assim que eu terminei, a gente se mudou para o Rio de Janeiro. Eu sou professora, fui professora na Escola Suíça Brasileira lá do Rio, mas meu parceiro é cearense. Então, com cearense torna a casa. Então, viemos para o Cariri. Ele trabalhou em Barbalha e eu fui mãe, dona de casa e professora lá. Me apaixonei pelo Cariri, pelas coisas de lá. Eu, se dependesse de mim, ainda hoje estaria morando lá. Mas pela carreira do meu marido, a gente se mudou para Fortaleza. Estamos aqui exatamente há 24 anos. Então, um bocado de tempo, né? Exato. E como foi para a questão da língua mesmo? Como foi para aprender o português? Você sabe muito bem que na Suíça nós temos 4 línguas oficiais, né? O alemão, o francês, o italiano e o romance. Então, qualquer criança, aluno, tem que aprender pelo menos 2 línguas estrangeiras. Só que quando eu cheguei aqui, eu pensei que nunca ia aprender o português assim no meio da rua, no dia a dia, porque eu estava acostumado com os métodos de aprendizagem de línguas dos anos 60 e 70, que era estudar gramática, gramática, gramática e listas e mais listas e mais listas de vocabulário. Aí eu cheguei aqui em Recife, vindo de Paris, e fui para a informação e disse, please, can you help me? Não inglês, não inglês. Aí eu tinha que me virar no português. Então eu comecei realmente em São Luís a aprender com meu primo, que na época tinha 1 ano. Ele jogava o brinquedo e todo mundo dizia, caiu. Aí eu sabia, significa isso. Então eu descobri que se pode aprender línguas sem o estudo formal, que eu achava que não era possível. Mas assim mesmo, eu voltei para a Suíça, eu fiz alguns semestres lá. Quando a gente mudou para o Rio, a UFRJ tinha um curso de português para estrangeiros no fundão, com os japoneses e pessoal do mundo inteiro. Aí eu fiz mais alguns semestres lá. Mas até hoje, se você prestar atenção, meu português é português com muita oralidade. Então, quando eu preciso escrever uma coisa mais séria, mais oficial, eu peno, porque eu não tive essa formação de o subjuntivo, não sei o que, etc, etc. E eu dou essas minhas tentativas de escrita importantes para minha filha e sempre digo assim, por favor, corrige os erros. Aí ela olha assim e diz, só os erros ou tudo? Aí ela corrige tudo e eu recebo de volta 90% totalmente diferente, mas muito melhor do que
o que escrevi, né? Então, realmente, aprender uma outra língua depende muito para que você quer essa língua. Entendi. E você citou sua filha, né? Então, como foi para você, como suíça, criar filhos, constituir uma família num país que não é o seu, aqui no Brasil? Certo. Primeiramente, realmente são dois mundos, né? Não só na educação, na cultura, na economia, tudo, mas, como eu sempre digo, qualquer lugar onde você mora no mundo tem lados bons e lados ruins. E você tem que ver qual lado para você é mais importante. Então, para mim, criar meus filhos aqui, eu tenho certeza que foi melhor do que criar na Suíça. Eu vou dar alguns exemplos porque eu acho isso. A Suíça é um país racional organizado e todo mundo sabe que isso é muito bom, mas isso também tem seus lados negativos. Por exemplo, se você tem filhos, você é pessoa não grata em vários lugares, você não entra. Se seu filho pequeno chora durante a noite, seu vizinho é capaz de ligar para a polícia se queixando do barulho alto do vizinho. Então, criança na sociedade suíça, ela tem um lugar dela, mas ela não pode sair daquele quadradinho onde é feito para a criança. Por exemplo, você pode levar para o McDonald's, mas não pode levar para um restaurante chique, porque lá é só para as pessoas em silêncio comer aquela comida cara. Eu acho que isso tem uma reflexão na educação dos filhos. Eles não se sentem tão pertencentes à sociedade como as crianças aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, se você anda com uma criança, a maioria das pessoas se preocupa se você precisa de ajuda. A criança chora, eles perguntam o que foi. Quando alguém cruza com uma criança, a maioria tem um sorriso nos lábios. Na Suíça, normalmente é uma carranca, uma cara feia. Então, eu acho que nesse sentido, foi muito melhor educar os filhos aqui, porque eles se sentem parte da sociedade. Agora, a educação formal, se é sobre isso que você quis falar, claro, aqui deixa muito mais a desejar, apesar que nós pertencemos a uma camada social privilegiada. Então, a gente podia oferecer o melhor da educação local para os filhos. Mas, assim mesmo, não foi a educação que eles teriam recebido na Suíça, inclusive lá de graça, e aqui pagando. Mas eu acho que para você ser uma pessoa realizada na vida, é muito mais importante o que você tem dentro de si, a ideia que você se forma de você, do que o que você tem de bagagem de conhecimento escolar. E meus filhos, você sabe, têm todas as portas abertas. Então, um foi estudar 7 anos lá e está formado. Outra foi para ETH, que é uma das melhores universidades do mundo, e fez um semestre lá. Os dois não gostaram, voltaram. Então, eles têm essa opção e escolheram o que é melhor para eles. Então, realmente, eu, como mãe, acho que foi melhor aqui. Mas você tem que falar com eles para saber se eles concordam. E nesses tempos complicados de pandemia, como é que tem sido para você? Como você tem enfrentado a pandemia? Claro que tem lado concreto e lado filosófico de uma pandemia. Então, no lado filosófico, você é obrigado a parar e pensar o que é vida, o que é o valor da vida. Então, vale proteger a vida para não perder a vida, abrindo mão de todos os prazeres da vida, né? E aí eu acho que cada pessoa chega a uma outra conclusão. Tem gente que não consegue ficar em casa, vai ter que tomar o chopp e sair. Eu não condeno. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa caseira.
Então, no fundo, eu, pessoalmente, fora das perguntas e das incertezas e esse tipo de coisa, a vida prática mudou um pouquinho, mas eu sempre fiquei muito em casa lendo. Eu acho que eu tenho agora um novo recorde de livros lidos desde a minha adolescência. Eu acho que eu já estou em 50 ou 60 esse ano, entendeu? Esse tipo de coisa é positivo para mim. Eu adoro cozinhar, então tenho mais tempo para cozinhar. Eu costuro, eu digo que eu faço patchwork, essas coisas, então isso eu sempre fiz em casa. Então isso não mudou, eu só faço mais, né? E como professora, eu continuei trabalhando, e trabalhando muito. Todo mundo que é professor sabe disso, que a gente trabalha mais, né? Para mim, o mais difícil na profissão foi a mudança para o online, né? Pela idade e pela minha filosofia de vida, para mim a educação tem que ser junto com as crianças, junto com os adolescentes, olhando no olho, tentando juntar todo mundo para ter curiosidade, para tentar descobrir as coisas. E aí você está naquela tela, né? E todo mundo sabe que os alunos são mais passivos. E quais são as técnicas para você fazer eles participarem? Eu me adaptei, eu acho que eu estou conseguindo uma coisa não muito enfadonha, né? E os alunos estão participando. Que bom. E a escola foi super legal. Okay. Só uma última coisa, que o enfrentamento da pandemia, para mim, também passa pela preocupação social das pessoas que estão ao meu redor, e principalmente das camadas menos favorecidas. Então, a gente como família, a gente como sociedade, eu me engajei bastante para tentar aliviar o que dá para aliviar, tipo a fome, alguma coisa assim, porque muito mais que isso a gente não pode fazer. Entendo. Mônica, já tem alguns anos que você assumiu o cargo de consuleza honorária da Suíça, né? Sim. Então, agora pensando um pouco mais nesse lado, queria te perguntar como que você, na sua visão, na sua experiência, que você acha que a pandemia afetou as relações entre a Suíça e o Brasil no momento? Certo. Eu acho que em todos os sentidos o mundo parou no ano passado durante alguns meses, e a diplomacia também. Isso significa que primeiro semestre foi muito trabalho no sentido, teve muitos suíços aqui que não sabiam mais como chegar em casa, né? Mas as relações mesmo diplomáticas, dos quais eu não participo, né? Porque eu sou só honorário, elas continuavam. Então, por exemplo, não sei se você sabe que tem um acordo entre o Mercosul e a Suíça, que foi assinado em 2019, que precisa ser ratificado. Então, a Suíça quer ter esse acordo de livre comércio com o Brasil, e está bastante adiantado e tudo. Eles estão começando a votar aqui no Brasil, só que nós temos um grande problema. A Suíça se preocupa muito com o que está acontecendo no meio ambiente e com os povos originários, nativos daqui. E, por exemplo, se esse acordo que foi pré-assinado pelos dois países, pelo Mercosul e a Suíça, ele também tem que ser ratificado na Suíça. Se esse projeto for agora para o parlamento, ele vai ser negado pelas políticas daqui. Então, é um caminho que tenta se negociar uma solução que não é fácil. Com certeza. Fora isso, tem coisas positivas. Você sabe que o Brasil sempre
faz muitos anos, é o país do futuro, né? Então, a Suíça tem, no mundo inteiro, 3 aceleradores de intercâmbio científico, educacional, meio ambiente, engenharia, etc. Se chama SwissNext. Fica no Rio de Janeiro. É muito interessante para quem é estudante, quem tem interesse, inclusive, de ter relações ou um dia viajar para a Suíça ou apresentar um projeto que está desenvolvendo aqui uma empresa inovadora, claro, do IT, muito grande. Tem muita coisa da agronomia. Tem empresas, startups da Suíça que têm a oportunidade de implementar as ideias deles aqui no Brasil, e startups e spin-offs de universidades daqui do Brasil indo para a Suíça fazer a mesma coisa lá. Então, tem coisa interessante acontecendo nesse sentido. Para mim, essas relações também são muito importantes. Não é só a alta diplomacia. Com certeza. Né? E agora que acho que você já começou a responder um pouco a próxima pergunta, que não é uma pergunta fácil, eu admito. Mas já pensando um pouco, a gente não tem muito dado concreto sobre como vai ser isso, mas já pensando um pouco no pós-pandemia, como é que você acha que vai ficar essa relação entre os dois países? Quais são as perspectivas para isso? Eu acho que da parte da Suíça tem muito interesse a investir mais aqui, investir seriamente, porque, você sabe, a Suíça em si é um país pobre, não tem nada, só tem conhecimento. E aqui, às vezes, a gente tem a impressão que não tem tanto conhecimento, mas tem muitas possibilidades. Então, nisso, a Suíça tem, com certeza, muito interesse e está investindo muito para conhecer, por exemplo, muitos estudantes de muitas universidades. Estão fazendo roadshows que, se Deus quiser, vem aqui para Fortaleza também, apesar que para eles o Brasil é Rio, São Paulo, o Sul e Brasília, né? Mas se der certo, eles vêm para cá também, para a universidade, para os empresários, mostrando quais são as possibilidades e tudo. Eu gostaria muito que, principalmente na minha área da educação, o intercâmbio fosse melhor, mais fácil para os estudantes brasileiros, porque o estudo lá é excelente, é de graça, mas o custo de vida é muito alto, então teria que ter bolsas, e não tem bolsas para graduação nem para mestrado, só tem para doutorado e pós-doutorado. Tem vários professores, inclusive na UFC, que foram fazer doutorado e pós-doutorado lá na Suíça. Então, já tem alguns comecinhos. E agora, já que você tocou no assunto da educação, né, que é exatamente a sua área, como que você enxerga a importância do ensino do alemão para a relação entre os dois países? Talvez até já pensando um pouco nesse viés de intercâmbios, de estudo. Claro, a língua global é o inglês. Então, não adianta, ou quase não adianta, só conheço um aluno meu que não sabe nada de inglês, mas está fazendo doutorado em alemão lá. Mas você precisa primeiro investir no inglês e depois no alemão. Por quê? Agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Tanto a Alemanha, como a Áustria, como a Suíça têm excelentes universidades. Tem uma qualidade de vida muito alta. Tem uma cultura que eu acho que, em certa maneira, é complementar a brasileira. Então, por exemplo, o brasileiro consegue trabalhar seriamente sem perder o sorriso no rosto. O alemão e o suíço, não. E o suíço e o alemão, eles são, no geral,
como é que eu posso dizer, realmente mais sérios em vários aspectos. Então, casa bem, assim, tipo, uma metade para a outra, né? Encaixa outra, né? bem. Eu acho que o alemão é fundamental para trabalho, estudo, até turismo, cultura. Eu sou apaixonada pela cultura. Os museus lá são incríveis. Então, é um outro mundo. Muitas vezes não tem inglês. Alguns já tem, né? Aqueles coisinhas que você fica apertando o botão e vai falando. Sim. Aí tem até português. Mas o que eu acho mais ainda, eu vou fazer a propaganda da língua alemã, é que a língua alemã tem aquela coisa, é muito complicada, é muito difícil. Sim, mas ela faz que você vai, tipo, ordenando as ideias na cabeça melhor, porque você tem que saber o que você quer falar tudo, porque aqui você fala, eu quero isso. Lá você tem que começar e já saber que no final da frase vem aquele famoso verbo. Então, você tem que se organizar, você tem que pensar. E isso lhe ajuda na matemática, lhe ajuda na sua profissão, ajuda na sua vida pessoal, porque língua é pensar, e pensar influencia todos os aspectos da vida. Então, tem gente dizendo que não é por acaso que a maioria, ou muitos filósofos são alemães. Ou não, alemães não, da língua alemã. Porque quem pensa em alemão já é quase um filósofo. Muito bom, muito bem observado. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez, Mônica, por ter aceitado. E era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Eu agradeço o convite da Casa de Cultura, especialmente agradeço você que foi meu aluno no primeiro semestre de alemão. Exatamente. Parabéns, viu? A gente que agradece.